talvez dê um probleminha aí no meio da nossa reunião, porque o Windows está me dizendo que ele vai reiniciar em 30 minutos. Se ele reiniciar em 30 minutos, talvez a gente tenha problema. Se eu não conseguir resolver, aí vai reiniciar, mas aí eu começo uma nova reunião, tá? Se acontecer isso, vocês sabem o motivo já. Vou tentar resolver. Já mandei mensagem para o técnico, vou ficar de olho se ele me responde. Sei lá porque ele resolveu reiniciar agora. Gente, então assim, receberam então o recado, né? Seguimos com as nossas aulas remotas até o final do ano. Infelizmente, pelo lado didático, e, enfim, queria muito vê-los pessoalmente, mas temos que ser prudentes, né? Se foi essa decisão, que é o melhor para todos, já tinha percebido, já tinha conversado com alguns de vocês, inclusive, que eram contra esse retorno também, cada um pelos seus motivos específicos, né? Tocamos assim até agora, não seria esse último mês aí que ia mudar muita coisa. Então, seguimos assim esse semestre aí, temos poucas aulas ainda, né? Não sei se vocês se deram conta, mas nós temos aí 2, 3 semanas de aula e acabou, né? Por esse ano. Então, estamos nos encaminhando aí para o final do semestre letivo, e eu acho que dentro das nossas possibilidades, mesmo com as nossas limitações, foi possível atingir um nível de aprendizagem aí relativamente bom, tá? Conseguimos estabelecer um ritmo muito bom, eu acho que isso fez toda a diferença. Gente, então hoje nós começamos a falar sobre a Previdência Social. Coloquei os slides lá e não coloquei separado, coloquei tudo em um arquivo só, tá? Para nós falarmos da Previdência. Hoje nós vamos iniciar falando, semana que vem nós terminamos, e provavelmente na última aula do bimestre e do semestre também, que vai ser, ou melhor, que será lá no dia 25, 18, 25 acho que já é revisão. Lá no dia 18 vocês farão uma apresentação de algo sobre a Previdência Social que eu vou falar para vocês na próxima aula. Então, assim, como ficaram poucas aulas para nós falar da Previdência Social, a gente tem que falar de uma forma um pouco resumida, mas de uma forma bem clara, para que vocês tenham uma noção básica de tudo, para poder, em eventual caso de necessidade, fazer uma pesquisa mais aprofundada aí sobre a questão da Previdência Social, tá? Então, o nosso foco, na verdade, da disciplina, ele é a legislação social, né? Que envolve a questão trabalhista. Mas nós falamos um pouco sobre o previdenciário também, é por isso que nós vamos, nesse momento, entrar no mérito da Previdência Social. Antes de nós começarmos a falar ali dos nossos slides, gente, só um pouquinho, deixa eu ver o que o técnico me respondeu aqui sobre a reiniciar. Não. Não me respondeu ainda. Vou esperar mais um pouco. Gente, então assim, antes de nós falarmos de Previdência Social, eu brinquei com vocês que em umas aulas aí para trás, eu brinquei com vocês. Quando a gente fala em começa a trabalhar, me formei ou comecei a trabalhar, qual que é a primeira coisa que a gente pensa, além das férias e do salário? Alguém mais aí se identifica que pensou no primeiro dia de trabalho na aposentadoria? Só eu, gente? Vamos sentir um monstro agora? Penso todo dia, prof. Somos 3, então. Não é só no primeiro dia, pensa todo dia, então, Fernanda. Claro. E é importante que a gente pense nisso, porque existem muitas pessoas que não pensam nisso. E aí que mora o problema e aí que mora o perigo, tá?
Vocês já ouviram falar em alguém que se aposentou como boia fria? Vamos lá. Eu não. Eu acho que hoje, não sei se tem isso ainda, boia fria, mas há um período atrás, há alguns anos atrás, era mais conhecida essa forma de se aposentar. No momento, assim, é mais difícil de a gente saber. Que era, acho que o mínimo, um salário mínimo, meio salário mínimo, alguma coisa assim, não sei se é isso. Isso. Quem foi o jovenzinho aí que falou que nunca ouviu falar em boia fria? Quem foi o jovenzinho, a jovenzinha? Cadê? Quem foi que falou que nunca ouviu falar? Não, prof, eu falei que eu nunca ouvi, tipo, falar. A prof perguntou quem nunca ouviu falar de boia fria ou de se aposentar com uma boia fria? Se aposentar como boia fria. Ah, tá, não, já ouvi falar de boia fria, mas, tipo assim, não que eu conheça, ouvi falar que alguém se aposentou, isso que eu quis dizer. Ah, tá. Achei que tu era tão jovenzinho assim que não é da tua época. Nada, professora, nada, não. Eu quase fui boia fria também. Gente, então, a questão de boia fria como a Fernanda falou mesmo, já é algo que não vou dizer para vocês que não existe mais, mas já é bem menos recorrente, justamente porque é algo que é uma espécie de uma invenção da. Espera aí, que eu acho que eu resolvi aqui. Reiniciar depois. Acho que deu certo. Espero. É algo que era criado, mas a pessoa, ocorria para aquelas pessoas que nunca contribuíram. Eu nunca contribuí com a Previdência Social, eu vou lá e me aposento com boia fria, dizendo que eu prestava serviço como diarista em diversas propriedades, tá? Mas isso não é algo que está escrito na lei, era uma criação da jurisprudência que foi sendo tentado resolver para aquelas pessoas que nunca contribuíram. Mas isso não está na lei, e eu vou explicar para vocês o porquê. Tá? Então, vocês, não sei se vocês conseguiram baixar ali o material, mas no material de vocês ali, nós começamos, então, com a Previdência Social. Primeira situação da Previdência Social, que eu coloco ali para vocês, é o nosso slide de Previdência Social. Vocês devem saber do que significa a Previdência Social. Mas eu vou começar aqui pela Constituição Federal, que é a base, vocês já sabem, que fala em Seguridade Social. O que é a Seguridade Social segundo a Constituição Federal? Então, é um conceito bem importante que vocês saibam, que vocês entendam, e para que vocês saibam essa diferença entre a Previdência Social e a Seguridade Social. Eu vou pegar aqui uma caneta para poder ilustrar. Segundo a Constituição Federal, então, de 1988, o artigo 194, ela diz assim: Seguridade Social, conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, o que diz a Constituição Federal a respeito desse assunto que nós vamos tratar, e daí nós vamos entrar especificamente na Previdência Social, vamos falar dos outros também, mas mais nós vamos falar sobre a Previdência Social, ele traz esse triângulo, e aí o próximo slide explica para vocês. A Seguridade Social nada mais é do que as 3 ações, e vejam, não é somente Previdência Social, são 3 ações do poder público que têm o intuito de assegurar os direitos dos cidadãos. E como que funciona esse direito desses cidadãos? Esse direito é a saúde, a previdência e a assistência social. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o exemplo aí que vocês podem me trazer? Quando eu falo em Seguridade Social, qual é o exemplo que vocês podem me trazer aqui de direitos garantidos pelos poderes públicos relacionados à saúde? Alguém pode me ajudar aí, por favor? O SUS? Isso, muito bem, estrelinha. Estrelinha, o SUS é algo que traz a questão da Seguridade Social, envolvendo a saúde. Muito discutido nos últimos
nos últimos dias aí, né? Meu Deus, quem que é esse nome estranho? Acho que é o Ever. Muito discutido nos últimos dias, relacionada a essa questão do SUS, né? A questão de uma hipótese, uma possibilidade de privatização, que todo mundo, muitas pessoas defendem, né? Enfim, mas é uma questão que está englobada em conjunto com a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social não é somente a Previdência Social, ela envolve também outras questões, que são a assistência social e a saúde. Eu quero que vocês me tragam aí, alguém pode me trazer exemplo de assistência social? Bolsa Família? Isso. E lá aqui, né, nos nossos municípios. É o CRAS, prof? O CRAS, exatamente. Então, Bolsa Família é uma forma de assistência social e o CRAS é o órgão responsável a nível de município por tentar, pelo menos, resolver essas questões aí relacionadas à assistência social do município. Então, esse triângulo aqui, que eu trouxe para vocês, e que eu coloquei também ali nos slides, é o triângulo da Seguridade Social, e aqui eu fiz o contrário do que está ali, né? Mas enfim, só para vocês saberem que tem as três pontas em distância igual. É esse triângulo aí que vocês precisam ter em mente. A Seguridade Social, ela é diferente da Previdência Social. Mas a gente entrando aqui só um pouquinho. A Seguridade Social, ela é o todo. E assim como nós falamos de norma jurídica e leis, é como se nós desenhássemos aquela pizza também, para que vocês entendam que a Seguridade Social é o todo, são os 3 itens, saúde, assistência e previdência, e a Previdência Social é só uma partezinha desse triângulo que se refere à aposentadoria das pessoas. Então, aposentadoria e demais benefícios, né, que as pessoas fazem jus ali. Quando eu falo em direito à Previdência Social, e aí eu trago 3 slides, um para falar de cada um desses 3 itens aqui, sobre a Previdência Social. Primeira coisa, quem aqui, acredito que a maioria de vocês, né, trabalha com carteira CTPS, carteira de Trabalho e Previdência Social assinada. E vejam, o nome da CTPS de vocês, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, já engloba isso, né? Para quem... minha carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho e previdência social. Então, é CTPS. Quando vocês vão receber lá o salário de vocês, lá no olerite de vocês, alguém observou qual é o tipo de desconto que tem nesse olerite? Tem o FGTS e INSS. Não, FGTS é pagamento de INSS, Previdência, não sei o que lá. Isso. Então, desconta o INSS. Tem lá um desconto de INSS. FGTS não, né? O FGTS... Confundi. Isso, o FGTS consta lá, mas quem contribui, quem deposita, como se fosse a poupança, né? Então, do empregado, é o empregador. Ok. Alguém de vocês, por acaso, em algum momento, pediu para não descontar Teve a ideia de falar assim, ai, meu Deus, esse mês eu tô apertado, vou pedir para não descontar o INSS? Pode? Não pedi, professora. Não pediu, nunca esteve apertado, que bom. Nem sabia Estive, professora, passo todo mês apertado. Todo mês. Oi. A gente nem sabia se podia pedir isso. Se eu soubesse, tinha pedido já. Aí que está a questão, não pode, não adianta pedir. Não pode pedir, não, por isso que eu estou colocando para vocês. O INSS, ele não pode ser, não posso ir lá e pedir assim, não, esse mês está apertado, meu Deus, vai fazer diferença. Não desconta, não pode, tá? É uma contribuição obrigatória. Por isso que eu coloquei ali para vocês, que é uma proteção na área da Previdência Social,
é o direito subjetivo do segurado, isto é, daqueles que contribuem para o custeio do sistema. Então, a Previdência Social, ela nada mais é do que um sistema contributivo. Então, vocês anotem, sublinhem, coloquem uma luz piscando, qualquer coisa aí para vocês lembrarem. Previdência Social trata-se de um sistema contributivo. Eu preciso contribuir, eu sou obrigada a contribuir. Como assim, professora? Mas se eu não trabalho com carteira assinada e eu não tenho carnê, eu não tenho como pagar e não vou ser multada por isso. Não. Mas a partir do momento que você tem um trabalho remunerado, com carteira de trabalho, previdência social anotada, é um sistema contributivo obrigatório. Então, você contribui na expectativa de receber futuramente. E aí essa frase cabe perfeitamente, né? Na expectativa de receber futuramente. Existem segurados que contribuem para o sistema mensalmente, que tem carteira assinada, e nunca vão usufruir dos benefícios da Previdência Social. Professora, como assim? Aquelas pessoas que, de repente, contribuem, nunca tiveram auxílio-doença, nunca tiveram um salário maternidade e acabaram falecendo. Que quem vai receber esse benefício que contribuiu são os seus dependentes e não a pessoa em si. Então, algumas pessoas, infelizmente, elas acabam por contribuir, porque é um sistema contributivo obrigatório, e nunca usufruem, mas é justamente isso, é seguridade social. Às vezes não é para proteger a pessoa, às vezes é para proteger os seus dependentes, que poderão receber aí o valor em caso de alguma, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de alguma desgraça na vida da pessoa, né? Então, às vezes não é a própria pessoa que vai receber, mas os seus dependentes. Então, a seguridade social, ela não é somente para os dependentes, ou melhor, não é somente para os dependentes e não é somente para o segurado, é para todos, tá? Depois, nós falamos em direito à saúde. A Constituição Federal traz que todos têm direito à saúde, independentemente de contribuição de custeio. Então, vejam bem, gente, aqui começam as diferenças que eu preciso que vocês lembrem e eu preciso que vocês saibam. Vamos lá. Aqui começam as diferenças. Olha, a Previdência Social, você precisa contribuir, certo? Previdência Social você paga. Saúde, gente, quando eu sou atendida lá pelo SUS, eu pago ou não pago? Pelo SUS a gente já contribui todo mês, na verdade, né, professora? De que forma? Tipo, quando a gente paga nossos, tipo, imposto, eu acho, e com esses descontos da carteira também, né? Uhum. A própria Previdência Social, o próprio INSS, que é descontado ali, auxilia no pagamento, certo? Mas, assim, se você chegar lá... Rosângela foi que falou, né? Rosângela, se você chegar lá no SUS hoje com problema de saúde, você está com febre, diarreia, você está com Covid, meu Deus do céu, né? Bem, mas vamos dizer assim, se você for lá, eles vão pedir se você contribui com a Previdência Social, sim ou não? Não. Não, né? Exatamente. Agora, se você for lá no INSS e dizer assim, ó, eu não contribuo, não estou contribuindo, mas eu preciso do auxílio-doença porque eu não aguento trabalhar e não posso ficar sem receber, você vai conseguir? Eu acredito que não também. Não, né? Então, porque hoje tudo tu tem que contribuir para você ter um retorno, né? Porque nada é de graça, né? Exatamente. Então, essa é a diferença, a primeira diferença que eu preciso que vocês entendam. Para você ter direito a usufruir da Previdência Social, você precisa ter contribuições vertidas mensalmente ao INSS. Depois nós vamos falar sobre a carência. Então, para ter direito à Previdência Social, eu preciso contribuir. Professora, mas a minha mãe, minha avó nunca contribuiu, ela vai conseguir se aposentar? Não. Ela precisa ter alguma forma de contribuição. Seja como segurado especial, que é o agricultor lá que emite nota de produtor, seja como facultativo, seja como carteira assinada, seja como... de qualquer forma, mas precisa contribuir. Se não contribuir, não vai se aposentar, não vai ter direito ao auxílio-doença, os dependentes não vão ter direito à pensão por morte ou auxílio-reclusão, não vai receber.
tá? Então, este é um sistema que exige a contribuição para o cidadão poder usufruir. Mas eu não contribuí porque não tinha dinheiro. Não tem problema. Não vai receber, tá? Aqui, Previdência Social, você tem que contribuir, tá? Então, por isso que eu digo para vocês que o primeiro pensamento de todo cidadão, quando começa a trabalhar, quando entra no mercado de trabalho, é se preocupar sim com a aposentadoria. Eu não posso ir, eu tenho inúmeros clientes, não é um, não são dois. Muitos clientes que vêm aqui com idade de se aposentar, mas eu não sabia, não contribuí. Sem contribuir, gente, não vai ter como se aposentar, tá? Então, precisa ou contribuir, ou ser segurado especial, emitir nota de produtor rural, de alguma forma. Então, é preciso pensar nisso aqui, tá? Não adianta pensar somente na hora da aposentadoria ou na hora que você precisar de um benefício. Então, por que eu perguntei? Se você vai lá no SUS, eles vão pedir se você contribui? Não. Faz parte do triângulo da Seguridade Social, mas aqui não exige contribuição direta. Mas, professora, no nosso dia a dia, nas nossas contribuições, sim. O SUS somos nós que sustentamos. Sim. É dinheiro público, né? Então, por isso que nós temos direito à saúde, por isso que nós podemos ser atendidos e devemos e somos atendidos muito bem, não podemos reclamar do SUS aqui na nossa região, né? Somos muito bem atendidos, comparado a outros lugares, né? Então, assim, aqui exige contribuição. Vai olhar lá se você tem contribuição vertida para o INSS para saber se você vai fazer jus a isso aqui. Aqui não. Aqui você contribuiu, não contribuiu, você é só um cidadão que não paga imposto, não tem nada, imposto direto, que eu quero dizer, você vai ter direito ao atendimento no SUS, sim, independentemente de contribuição. A assistência social, e é essa diferença que eu preciso que vocês entendam, porque a grande diferença está justamente aí na contribuição. O direito à saúde, todos nós temos direito, independentemente de contribuição para o custeio da saúde. O direito à assistência social, que é o próximo item, é um direito subjetivo às prestações de assistência social, impõe o preenchimento dos requisitos legais e são independentemente de contribuição para custeio também. Então, da mesma forma que a saúde, né? Da mesma forma que a saúde, o SUS aqui, ó, não precisa da contribuição, a assistência social também não precisa da contribuição. Detalhe, aqui é para todos. Aqui é para os que contribuem. E aqui é para todos que preencherem os requisitos. Por que para todos que preencherem os requisitos? Todos vão ter direito à Bolsa Família? Não. Somente aquelas pessoas que preenchem os requisitos para fazer jus a esse benefício. Todas as pessoas terão direito à cesta básica, por exemplo? Não. Somente aquelas pessoas que passam pela peneira lá e se enquadram nos requisitos. Então, não são todos que terão direito, diferentemente do SUS. Se eu chego lá, eu tenho R$1 milhão na conta bancária e quero ser... Não tenho isso, tá, gente? Tenho certeza. Chego lá e tenho R$1 milhão na conta bancária, eu quero ser atendida pelo SUS. Serei atendida pelo SUS, porque é um direito de todos, independentemente de classe social, de cor, credo, qualquer outra situação, tá? Então, antes de nós falarmos dos princípios da Previdência Social, eu quero saber de vocês se vocês entenderam as principais diferenças e o que significa esse triângulo da Seguridade Social. Entenderam, sim ou não? Alguém tem alguma dúvida antes de passar para o próximo? Para mim, tranquilo. Acho que não, prof. Entendido? Que bom, então. Gente, então, essas são as principais diferenças entre os três, e, obviamente, a gente não vai falar aqui sobre SUS, sobre assistência social. Assistência social um pouquinho assim lá no final. Mas nós falaremos sobre a Previdência Social. Por isso que o próximo slide traz para vocês ali os princípios da Previdência Social. Quais são os princípios da Previdência Social? São esses que nós veremos agora, para a gente falar sobre esses principais pilares da Previdência Social, que são, então, os princípios. Primeiro deles, princípio da filiação obrigatória. O
que eu falei para vocês ali antes? Sobre o desconto da Previdência Social, que ela é obrigatória, ou seja, eu não posso optar por não contribuir, por não fazer parte disso. Então, o princípio da filiação obrigatória, ele fala exatamente sobre isso. Os segurados obrigatórios são aqueles que, quando não resguardados por outro regime próprio, estão vinculados ao regime geral elencados no artigo 12 da Lei 8.212 de 91. Não pode optar, eu não posso escolher, eu quero contribuir, não. Eu começo a trabalhar lá na empresa do Diogo, vamos pegar o Diogo de exemplo aqui, começo a trabalhar lá na empresa do Diogo e falo assim, olha, Diogo, eu vou trabalhar aqui, mas eu quero optar por não contribuir com a Previdência Social, porque eu tenho uma Previdência privada, sabe? E aí eu não quero participar disso. Pode, tá? Então, isso aqui engloba o princípio da filiação obrigatória. Então, o que significa o princípio da filiação obrigatória? É que eu não posso escolher se eu serei filiado ou não à Previdência Social. Agora, gente, eu quero deixar claro aqui para vocês que nós temos mais de um regime. Vocês conhecem, fora as previdências privadas, né? Vocês conhecem algum regime de previdência, ou conheceram algum regime de previdência que é diferente do regime geral, que é o INSS? Alguém conhece? Alguém? Não, ele me disse que não. Vocês já ouviram falar em algum tipo de aposentadoria que não seja pelo INSS? Ninguém? Alguém tem que ter ouvido falar. Vamos lá, me ajudem, por favor. A previdência privada seria alguma coisa assim, não? Não, a previdência privada é uma forma também, mas... Poupança? Não, também não. É dos militares, professor? Militares é um exemplo. Eles não usam o SUS, eles usam o SAS, né? Não, mas aí esse é a saúde, né? Tem a previdência privada, professora, também. Isso. A previdência privada é uma forma que você é opcional. Você vai lá, escolhe e tal. Não é o princípio da filiação. Os servidores públicos, prof? Isso, os servidores públicos, mas não de todo. Por exemplo, aí em Capanema, os servidores públicos do município de Capanema, eles contribuem com a Previdência Social do INSS, regime geral. Mas aí em Capanema, já existiu no passado um fundo de previdência do município de Capanema, tá? Então, é esse o exemplo que eu quero que vocês peguem. Existem os regimes gerais e os regimes próprios, tá? São dois regimes. Nós todos, enquanto trabalhadores com carteira assinada, nós nos enquadramos no regime geral da Previdência Social. E como o próprio nome diz, é o que mais existe, regime geral, tá? Mas existem os regimes próprios. Exemplo muito claro de regime próprio, que também é de filiação obrigatória, nós temos, em Planalto, nós temos o regime próprio dos funcionários públicos do município de Planalto, tá? Então, aqui é o chamado fundão, me aposentei pelo fundão. Então, ao invés dos funcionários públicos do município de Planalto contribuírem para o INSS, eles contribuem para o fundo de previdenciário do município, tá? Então, essa que é a diferença. Ao invés de contribuir com o INSS, contribui com o fundo próprio do município, esse dinheiro vai para lá e você se aposenta. Ao invés de se aposentar pelo INSS, você se aposenta pelo fundo dos funcionários do município de Planalto, tá? Eu não acompanhei muito, mas, salvo engano, os professores estaduais do estado do Paraná também têm um regime próprio de aposentadoria, ao invés deles contribuir com isso, se eu não me engano, tem disso. Os professores, ou foi extinto, agora há pouco tempo, tem alguma situação assim, mas são regimes próprios. Então, por que é difícil, gente? Por que existem poucos exemplos de regimes próprios no nosso país? Porque é difícil manter, e vocês já perceberam isso com a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência veio justamente para que não existisse a falência do regime geral da Previdência Social, que é o INSS. Então, esses regimes menores,
que são aqueles regimes dos municípios, que é o que eu citei para vocês ali, eles, às vezes, não conseguem se manter. Quando chega um ponto que tem muita gente que para de contribuir, começa a receber, e pouca gente para contribuir, e acaba não fechando a conta, né? Porque o que é a lógica da contribuição? A geração atual sustenta os idosos, nós, geração jovem, né, sustentamos a aposentadoria dos idosos hoje. Então, nós temos a esperança que nós, quando formos idosos, seremos sustentados pela contribuição dos jovens da época, né? Então, é essa a lógica. E os regimes próprios de previdência social, às vezes, eles não conseguem sobreviver em função disso, tá? Nós temos também, que dois de vocês citaram, aí o Everton e a Fernanda citaram, a questão da previdência privada. Sim, a previdência privada nada mais é do que um regime que você escolhe contribuir. Ele não é de filiação obrigatória. Eu vou lá e resolvo complementar a minha renda. Além da contribuição com o INSS, eu resolvo ir lá e contribuir para ter uma renda extra na aposentadoria. Essas são as previdências privadas, elas não são obrigatórias, mas para quem tem interesse, é bem importante que se faça também pensando nesse futuro, né? E com a reforma da Previdência, muita gente está aí se perguntando se vamos nos aposentar ou não, né? Mas a esperança é a última que morre, né? Então, esse é o princípio da filiação obrigatória, que eu não posso escolher lá no meu trabalho, vou ingressar na empresa X e lá, por exemplo, que eu dei do Diogo, lá na empresa do Diogo fala assim, ó, vou começar a trabalhar, mas eu não quero que desconte o meu INSS, porque eu não vou contribuir, não quero me aposentar, não quero receber benefício. Mesmo porque, gente, o empregador ele não pode aceitar isso, porque se por acaso esse empregado sofrer um acidente de trabalho, ele vai ter que arcar com as suas despesas. Então, por isso que é de filiação obrigatória. Por que é obrigatória? Porque muitas vezes o brasileiro ia querer economizar em algum ponto, tanto empregado quanto empregador, né? Então, acaba por não contribuir. E essa empregada é uma empregada engravida. São 4 meses ali de licença que quem teria que pagar era o empregador. Então, por isso que também a contribuição obrigatória para o INSS não deixa de ser algo muito importante para a segurança tanto do empregado quanto do empregador, tá bom? Eu diria que a curto prazo do empregado, ou melhor, do empregador, a curto prazo, e a longo prazo, para aposentadoria e outras questões, do empregado, tá? Princípio do caráter contributivo. De forma indireta, nós já falamos também sobre essa questão do caráter contributivo, porque nada mais é do que a gente contribuir e depois receber, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês ali, que nós acabamos por ser sustentados pela geração futura e esperamos ou melhor, pela geração passada. Nós sustentamos a geração futura, que são os aposentados de hoje, nós contribuímos, esse dinheiro cai na conta da Previdência Social e paga os aposentados de hoje. Quando nós formos nos aposentar, nós vamos receber com o dinheiro das pessoas que estarão contribuindo na época. Então, esse é o caráter contributivo. Eu contribuo, eu tenho direito. Eu não contribuo, eu não tenho direito. Então, se eu sofrer um acidente de trabalho, eu não estiver com a minha CTPS anotada, não estiver contribuindo com o INSS, eu não vou ter direito a receber o valor lá do INSS, tá? Então, eu acredito que nenhum de vocês tinha dúvida quanto a isso, mas só para reforçar essa questão de que para poder fazer jus a um benefício da Previdência Social do INSS, eu preciso contribuir, tá? Princípio da Previdência Complementar Facultativa. Não, pulei um aqui. Princípio da Garantia do Benefício Mínimo. Com base no parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal, tal princípio remete-se ao caráter indenizatório do benefício, porquanto, quando este subsistir o salário ou os rendimentos do trabalhador, não deve ser inferior ao salário mínimo vigente do país. Então, gente, qualquer benefício que o segurado for receber, ou seus dependentes, ele vai ser de, no mínimo, um salário mínimo, que é o caso, principalmente, dos agricultores, né, que eles recebem o mínimo. Aí eu coloquei com um asterisco ali embaixo que o auxílio-acidente ele é diferente, e eu quero que vocês anotem aí, risquem, sublinhem, coloquem uma luz piscando. O auxílio-acidente é o único benefício que ele é inferior ao salário mínimo. E lá nos benefícios em espécie eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Mas lembrem disso.
se eu esquecer, que eu não vou esquecer, vocês lembrem de me perguntar essa questão do auxílio acidente, tá? Então, o mínimo que as pessoas vão receber é o salário mínimo, exceto essa questão aí do auxílio acidente, que aí é 50% do salário mínimo normalmente, tá? O princípio da previdência complementar facultativa diz assim: ainda que o regime geral da previdência social, que é o INSS, seja compulsório e universal, ou seja, obrigatório, permite que a iniciativa privada atue como atividade securitária de forma complementar ao regime estatal, porém, de forma facultativa e autônoma, regulado pela Lei Complementar 109 de 2001. Gente, aqui é onde figura a previdência privada, tá? Então, esse princípio aí, princípio da previdência complementar facultativa, vejam como o próprio nome diz, ela é facultativa. A pessoa escolhe se quer ter uma previdência complementar ou não. Professora, mas eu contribuo com o INSS, eu posso ter uma previdência complementar privada? Não só pode, como deve. Tá? É bem importante para quem pode, para quem tem condições, manter uma previdência privada complementar, tá? Porque é realmente complementar, às vezes, o valor da tua aposentadoria. E lembrem, né, gente, eu recebo 5 mil reais, mas a minha carteira está anotada só com 2 mil reais. A tua contribuição para a tua aposentadoria é só pelos 2 mil reais, tá? Não vai ter contribuição pelos 5 mil reais. Vamos ver. O que mais? Aqui. O princípio da indisponibilidade dos direitos dos beneficiários significa dizer que o caráter alimentar dos benefícios, então, os benefícios da Previdência é como se eles fossem uma extensão do salário da pessoa, né? Então, se a pessoa está recebendo algum benefício, é porque ela teve algum problema, ou os seus dependentes tiveram algum problema, que não estão recebendo o salário e, em substituição, estão recebendo o benefício do INSS. É por isso que ele tem caráter alimentar. E, por tal motivo, eles são impenhoráveis, não podem ser penhorados, não podem ser alienados, e imprescritíveis, pois visam substituir a renda mensal do segurado e não a possibilidade de que estejam disponíveis a terceiros. Então, eles não podem, eu não posso dispor desses benefícios simplesmente porque é a mesma situação do salário, vocês podem comparar com o salário. Não pode ser penhorado, não pode ser retirado para pagar dívidas. E é por isso que quando se faz um empréstimo consignado, todas aquelas questões, as pessoas podem comprometer apenas 30% da renda, justamente por se tratar de um benefício de caráter alimentar. Tá bom? Gente, hoje nós paramos por aqui, porque nós falamos aí dos princípios e falamos de forma geral da Seguridade Social. E aí, na próxima aula, para não embolar muito a cabeça de vocês, aí no meio de campo, nós vamos falar sobre os beneficiários da Previdência Social e um pouquinho sobre os benefícios em espécie, que é o que vai tratar aí um pequeno trabalho aí para complementar a nota de vocês, relacionados a esses benefícios da Previdência Social, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação ao que nós falamos até agora? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu quero que vocês perguntem aí para a gente poder, para que vocês não fiquem com dúvidas. Acho que não, prof. Só na hora da prova. Só na hora da prova, como sempre, né? Gente, esse assunto aqui é um assunto bem importante. Tudo que eu falo que é importante, né? Mas realmente são assuntos práticos do dia a dia de vocês. Então, é bem interessante que vocês tenham em mente essas questões, porque é algo que vocês usam no dia a dia. E principalmente para pensar na aposentadoria mesmo. Tem que despertar isso em vocês, tá? Vou fazer a chamada aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar assim que eu terminar aqui. Vão pensando se vocês têm alguma coisa para perguntar. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Por isso também, prof, que hoje eu até questionei. Lembra que eu perguntei para ti?